Olá pessoal, tudo bem? Professor Flávio, UFRN. Na aula de hoje iremos estudar potências em circuitos alternados. Então, iremos aqui ver quais são os tipos de potência em circuitos alternados listados aqui. Potência instantânea, potência ativa, potência reativa, potência aparente, potência complexa e fator de potência. São as principais potências em circuitos alternados. Lembrando que não é o objetivo aqui analisar circuitos alternados no transitório, ou seja, quando ocorre uma mudança no circuito. Aqui essa aula de hoje é especificamente voltada para a potência em circuitos em regime permanente e sem distorções harmônicas e outros efeitos. Vamos iniciar com potência instantânea. Relembrando que nós temos em circuitos alternados senoidais, nós temos que a tensão no tempo é raiz de 2 vezes a tensão eficaz cosseno de um ômega-t mais um ângulo da tensão, θv. Quanto que a corrente no tempo é raiz de 2 vezes a corrente eficaz, ou RMS, cosseno de um ômega-t mais θi. E temos aqui um exemplo no qual nós temos a tensão em azul e nós temos a corrente em vermelho. Veja que há um defasamento entre tensão e corrente neste exemplo. Okay? Então, o que seria potência instantânea? Vocês lembram que lá em circuito de corrente contínua, potência era dado por tensão vezes corrente, certo? Aqui em corrente alternada, seguimos a mesma fórmula básica. Então, potência é igual a VI, é tensão vezes corrente, só que no domínio do tempo e com grandezas alternadas, então a potência no tempo, esse Tzinho aqui destaca que é no tempo, vai ser igual a tensão no tempo vezes a corrente no tempo. Só que tensão e corrente mudam a cada instante de tempo. Veja que no gráfico da figura do primeiro plot, veja que a tensão começa com zero e vai crescendo senoidalmente, atinge o máximo, depois diminui, atinge o zero novamente, depois vai em direção ao mínimo. Mesma coisa corrente, ela está alternando senoidalmente. Como tensão e corrente mudam a cada instante de tempo, então a nossa potência instantânea também irá mudar com o tempo. E o segundo plot aqui, nós temos a potência instantânea, essa curva em azul, respectiva à multiplicação dessa tensão vezes essa corrente, ao longo de 2 ciclos. Veja que nesse plot A, nesse primeiro plot, nós temos aqui um ciclo da corrente, ela parte do zero, e quando ela volta ao zero, seguindo aqui uma subida, temos um ciclo, dado pelo período t, que é o inverso da frequência. Então, esse plot aqui nós temos 2 ciclos do sinal. Quando multiplicamos tensão vezes corrente, tensão com a frequência f, corrente com a mesma frequência, o resultado é a potência. E veja que a potência apresenta mais ciclos do que a tensão ou a corrente. Ou seja, no mesmo intervalo de tempo de 2 períodos, no qual se tinha 2 ciclos da tensão e 2 ciclos da corrente, olhando agora para a potência, nós temos 4 ciclos. Ou seja, a potência instantânea ela tem uma frequência 2 vezes maior, certo? Porque em um período da tensão ou da corrente, nós temos 2 períodos da potência. Vamos lá. Se você multiplicar tensão vezes corrente com estas fórmulas aqui, com esse formato, o resultado vai ser algo desse tipo. Eu já rearrumei a equação para ficar de uma forma mais visível, mas o resultado final de multiplicar essa tensão por essa corrente vai ser isso aqui. VI cosseno de θv menos θi, mais VI cosseno de θv menos θi
cosseno de 2 ômega t menos VI seno de θV menos θI seno de 2 ômega t. Então veja que nessa minha expressão de potência instantânea, eu tenho algumas coisas importantes aqui. Por exemplo, aparece o VI. Lembrando, quem é esse VI maiúsculo? Tensão RMS vezes corrente RMS. Por isso que é interessante escrever aqui tensão e corrente em função de valores RMS, porque na fórmula de potência nós temos VI, RMS. Okay? Outro parâmetro importante aqui, que se repete muito nesta fórmula, é o θV menos o θI, o ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. Anotem aí, porque isso vai ser importante nos próximos slides. Eu vou definir o significado disso. Temos um θV menos o θI, certo? Veja que a equação de potência instantânea tem 3 termos. O primeiro termo é VI cosseno de θV menos θI, ou seja, não aparece o tempo. Esse primeiro termo é uma constante no tempo. Não temos aqui, certo, a variável t. Isso é interessante, eu vou explicar o porquê. Já no segundo termo, nós temos VI cosseno de θV menos θI. É a mesma coisa que o primeiro termo, só que agora multiplicado por 2 ômega t. Veja que 2 ômega t significa que nós temos aqui uma variável que varia senoidalmente com o tempo, só que 2 ômega, ômega é 2πf. Então nós temos uma frequência dobrada com relação à frequência da tensão ou da corrente. O terceiro termo é menos VI, um termo importante, né, como eu falei, vou mostrar o significado mais na frente. Seno de θV menos θI, outro termo importante, vezes o seno de 2 ômega t. O terceiro termo também varia com o tempo, e uma frequência 2 vezes maior do que a frequência dos sinais de entrada sem corrente. Posso simplificar um pouco mais essa equação. P de t vai ser igual a P maiúsculo mais P maiúsculo cosseno de 2 ômega t menos Q maiúsculo seno de 2 ômega t. Certo? Desta forma fica claro que meu P é VI cosseno de θV menos θI e o meu Q é VI seno de θV menos θI. Então, essa daqui é a expressão da potência instantânea. Vamos ver muito em breve o que significa esse P maiúsculo e esse Q minúsculo. E esse Q maiúsculo. Ok? Um resumo do que a gente viu agora. E agora eu vou definir o que são potências ativa e potência reativa. Certo? O P maiúsculo, que é VI cosseno de θV menos θI, é potência ativa. É a potência real do circuito. Está relacionado com aquela potência que, de fato, a energia ela é convertida em trabalho. Certo? E nós temos aqui a potência reativa, como sendo o Q, que é o VI seno de θV menos θI. Ok? Também vou definir um pouco melhor nos próximos slides o significado físico dessas potências, mas o P é definido como potência ativa e o Q potência reativa. Certo? Vamos agora ver o que acontece em termos de potência em circuitos mais simplificados. Temos aqui nos circuitos simplificados uma fonte de tensão senoidal, V de T, conectada a um resistor, ou seja, temos apenas um elemento, um resistor, certo? E nós temos uma corrente circulando, porque o caminho aqui é fechado. Então, uma corrente I de T. Então, lembrando da aula passada, vimos que corrente e tensão em um resistor não se tem defasagem entre essas grandezas. Temos aqui um gráfico deste circuito, veja aqui a tensão
Quando atinge o máximo, a corrente no resistor também atinge o máximo. Quando a corrente passa pelo zero, quer dizer, quando a tensão passa pelo zero, a corrente também passa pelo zero e assim por diante. Estão em fase. Corrente e tensão em um resistor estão em fase, de acordo com a aula passada. Isso quer dizer que meu θV é igual ao θI. Só que se voltarmos um slide atrás, iremos concluir o quê? Se θV é igual a θI, o Q vai dar igual a zero, a fórmula do Q. Lembrando que o Q é VI seno de θV menos θI. Se θV é igual a θI, o Q vai ser igual a zero. Ok? Por outro lado, o P teremos um valor. O P vai ser o P que é VI cosseno de θV menos θI. Como θV menos θI é igual a zero, isso quer dizer que a minha potência ativa é VI, enquanto que minha potência reativa é zero. Ou seja, em um resistor não temos potência reativa. Toda a potência em um resistor é potência ativa. Certo? Isso também é interessante, você pode observar aqui o gráfico de potência. Veja que a potência instantânea em um resistor é sempre positiva. Veja que ela é maior ou igual a zero. Ela parte de um valor zero, vai até um valor máximo 2p, depois retorna ao zero senoidalmente, certo? Com uma frequência 2 vezes maior do que a frequência da fonte. Isso é interessante porque temos aqui uma senoide oscilando em torno do ponto P, no valor P. Então o P, na verdade, a potência ativa, na verdade, é a potência média, certo? Se você aplicar a fórmula de um valor médio à potência instantânea, ok? Você vai concluir que a potência ativa é o valor médio. De fato, de acordo com esse gráfico, isso acontece. Veja que o valor médio aqui é P e essa senoide está aqui oscilando em torno do P, ou seja, ela vai de 0 até 2P. Então, potência ativa, fisicamente, ela é a potência no qual ela é a potência no qual está associado ao trabalho. Então, você tem uma energia, você está disponibilizando energia ao seu circuito elétrico e toda essa energia elétrica está sendo utilizada, está sendo convertida em outra forma de energia. Quando isso acontece, nós chamamos de potência ativa. Então, de fato, você está convertendo toda a energia elétrica em outra forma de energia. Nesse caso aqui de um resistor, provavelmente você está convertendo energia elétrica em energia térmica. Ok? Então, isso caracteriza aqui o processo no qual nós temos associado aqui a potência ativa. O que acontece com um indutor, uma carga puramente indutiva? Vamos lá. Mais uma vez o circuito simplificado. Temos apenas uma fonte de tensão conectados ao indutor, no qual circula uma corrente I. Veja que foi visto na aula passada que o θV menos o θI no indutor é 90 graus. Por quê? Porque a corrente no indutor é 90 graus atrasada da tensão, certo? Então, isso pode ser visto aqui no gráfico. Nós temos mais uma vez a tensão do circuito, que é a tensão no indutor, e a corrente no indutor. Veja que a corrente está atrasada da tensão, certo? Por exemplo, quando a corrente passa pelo zero, crescendo do valor, a tensão já passou 90 graus atrás, então a corrente está atrasada da tensão. De fato, em 90 graus. E se colocarmos θV menos θI nas fórmulas de potência instantânea, iremos concluir que a potência instantânea vai ser menos que seno de 2ωt. Veja que a potência instantânea continua sendo uma senoide, com frequência 2 vezes maior. Temos aqui a nossa senoide, só que o nosso valor de P é igual a zero. Potência ativa é igual a zero porque θV menos θI é 90. E cosseno disso é zero. Enquanto que o meu Q vai ser VI.
porque o seno de 90 é 1. Então, veja bem que, como o P eu defini como potência ativa, mas também a potência média, se ela é zero, então veja que a potência está oscilando em torno do zero. Ela vai de menos que até mais que, menos que e até mais que e vai oscilando indefinidamente, certo? Mas a minha potência reativa é positiva. Isso quer dizer que em um indutor a potência reativa é positiva, ok? Isso é importante. E uma definição mais física da potência reativa, né, que a potência reativa representa a mudança de energia, a troca de energia entre a fonte e um dispositivo, sem a realização de trabalho. Ou seja, a energia ora é entregue ao indutor, e o indutor armazena essa energia elétrica em seu campo magnético, ora o indutor devolve essa energia para a fonte. Então não está sendo realizado trabalho aí, ok? Isso idealmente falando. E sabemos que em componentes reais há um pouco de perda aí pelo efeito Joule, teríamos uma resistência muito pequena, uma potência ativa muito pequena. Mas idealmente falando, potência no indutor é igual a zero. Toda a potência aqui é reativa, ou seja, não temos aqui não se está sendo feito realizando trabalho esse circuito, ok? Então, e o que acontece com e o que acontece quando se tem um capacitor? Vamos lá. Mais uma vez, o mesmo circuito simplificado, só que agora nós temos um capacitor, certo? E foi visto na aula passada que em um capacitor a corrente é adiantada de 90 graus. De fato, nós temos aqui a tensão no capacitor e aqui a corrente no capacitor. Veja que a corrente está adiantada de 90 graus. Por exemplo, quando a tensão passou pelo zero, a corrente passou pelo zero 90 graus anterior. Então a corrente está adiantada de 90 graus. Isso quer dizer que θV menos θI é menos 90 graus. Se θV menos θI é menos 90 graus, nós temos que a potência reativa é menos VI, ok? Substituindo θV menos θI na fórmula de Q, chegamos a essa conclusão. E concluímos que o P, potência ativa, é igual a zero. De fato, potência ativa é igual a zero. Veja que no gráfico da potência, a potência instantânea está oscilando em torno do zero, porque a potência reativa é zero. E vai de Q até menos Q, ok? Senoidalmente, e esse comportamento é indefinido. Esse circuitozinho. Veja que, neste caso aqui, a potência em um capacitor é a potência reativa. Quando se fala potência em capacitor, se fala em potência reativa, idealmente falando, certo? E a potência tem valor negativo. Vamos definir agora o que seria potência aparente. Temos aqui um resumo de tudo que a gente viu até agora, das fórmulas de potência instantânea, potência ativa, potência reativa. E a potência aparente, ela é aquela multiplicação VI que aparecia a todo momento. Por exemplo, potência é igual a VI cosseno do ângulo, a diferença angular. Potência reativa, VI seno da diferença angular. Então, esse VI, tensão RMS vezes corrente RMS, isso é definido como potência aparente. De fato, é uma potência. Potência ativa, potência reativa, ele é um componente da potência e chama-se potência reativa, certo? Então, isso é uma referência para a potência que realmente para a potência entregue ao circuito pela fonte. Então, de um modo geral, quando se fala a potência entregue pela fonte em um determinado circuito, se a potência não for especificada, possivelmente refere-se à potência aparente. Então, potência aparente é igual a VI
Vamos agora definir a potência complexa. Veja que tudo que avaliamos aqui foi tudo no domínio do tempo. Veja que usamos aqui a tensão no tempo, usamos a corrente no tempo, mas em aulas passadas também definimos aí os fasores e uma utilização, uma análise de circuitos no domínio da frequência. E é o meu fasor tensão para essa tensão no tempo. Meu fasor tensão, destacado aqui de negrito, vai ser V, tensão RMS, com um ângulo θV. Enquanto que minha corrente fasorial vai ser I, temos um erro aqui, então aqui é a corrente, certo? Ao invés de V, e é a corrente RMS, com um ângulo θI. Então, pessoal, se potência aqui no domínio do tempo é sempre VI, potência instantânea é VI, e a partir daí foram extraídas outras potências, aparece sempre o termo VI, VI, VI. O que acontece se no domínio da frequência também aplicarmos agora, fasorialmente falando, VI? Essa multiplicação, na verdade aqui é V fasorial vezes a corrente fasorial conjugada. Não esquecer aqui esse símbolozinho. Então, se você multiplicar a tensão fasorial versus a corrente conjugada, o que será que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: V vezes I conjugado vai resultar em um número complexo. Por isso que chama-se potência complexa. Se é um número complexo, essa potência complexa ela tem uma parte real e uma parte imaginária. E se você fizer uma análise, isso é matematicamente provado, certo? Se fizer análise, se você multiplicar o fasor I, quer dizer, multiplicar o fasor V vezes o fasor I conjugado, e isolar a parte real, isolar a parte imaginária, coincidentemente aparece aqui o P como a parte real e o Q como a parte imaginária. Então reaparecem aqui potências ativa e potências reativa. Então, pessoal, potência ativa é a parte real da potência complexa e potência reativa é a parte imaginária da potência complexa. Ok? Só que aqui está no formato cartesiano. Se você transformar aqui para o formato polar, você vai encontrar um módulo e um ângulo. E por coincidência, esse módulo é esse que definimos aqui como potência aparente. E o ângulo vai ser o θV menos o θI, que também aparece aqui nas formas de potência extraídas no domínio do tempo. Cosseno θV menos θI, seno de θV menos θI. Então veja que acaba que tudo se correlaciona. Potência complexa, potência lá no domínio da frequência e potências avaliadas aqui no domínio do tempo. É uma relação, ok? E nós temos essas quatro quantidades aqui básicas: potência ativa, reativa, certo? Potência aparente. E essa defasagem que eu ainda vou definir melhor. A defasagem de tensão e corrente, θV menos θI. Ok? Então, a nossa potência complexa é VI com um ângulo θV menos θI. Vamos analisar uma impedância, certo? Quando você vai calcular uma potência numa impedância, vamos lá. Em uma impedância, nós temos uma tensão V fasorial e uma corrente I fasorial. A impedância é um número complexo. A impedância é R mais JX. Ou seja, a impedância é a parte resistiva da impedância. A impedância é composta por uma parte resistiva e uma parte indutiva ou capacitiva. Uma parte reativa, que pode ser indutiva ou capacitiva. Certo? Mas a impedância é definida como V dividido por I. Ok? Que vai ser R mais JX. E no formato polar vai ser o módulo de Z, ou esse Z sem ser negrito, com um ângulo θV menos θI. Veja que o θV menos θI também aparece na impedância. Então, θV menos θI é uma grandeza chave, porque você pode extrair essa informação da impedância
e essa informação consta nas potências. Bom, como se trata aqui, a relação de P e Q pode ser vista num, como um número complexo, por meio da impedância complexa, então o eixo real, se considerarmos aqui o eixo real como sendo P, potência ativa, e o eixo imaginário como sendo Q, potência reativa, teremos aqui um triângulo, ok? E aqui a hipotenusa vai ser a potência aparente S, e esse ângulozinho aqui vai ser justamente o θv menos o θi. Então, é mais uma forma de você correlacionar todas essas potências. Então, todas essas potências estão correlacionadas e fica fácil achar a relação entre elas por meio desse triângulozinho. Isso daqui é uma ferramenta bastante interessante e importante. Por exemplo, se você conhecer a potência ativa e a potência reativa, automaticamente você tem a potência aparente e a defasagem θv menos θi, porque temos uma relação aqui de um triângulo, ok? Então, se você conhecer a potência aparente e a defasagem angular, se você conhecer duas dessas quantidades, você encontra as outras duas. Então, pessoal, se vocês conhecerem duas quantidades de potência, você consegue encontrar todas as outras. Isto é bastante importante ao resolver uma questão, certo? Lembrando, duas quantidades de potência é o suficiente para achar todas, se você lembrar desse triângulo de potência. E lembrando também que na própria impedância você já tem uma quantidade de potência, que é o θv menos o θi, uma grandeza relacionada à potência, que também consta aqui nesse triângulozinho, ok? Em outras palavras, se você tiver potência reativa, por exemplo, e tiver informação da impedância, você encontra o θv menos o θi, vem para cá e encontra todas as outras impedâncias. Vamos definir agora o fator de potência. O fator de potência é a grandeza que de fato está relacionada com θv menos o θi. Então, o fator de potência é o cosseno do θv menos o θi, certo? O fator de potência ele é a potência ativa, certo? E é usado para realizar trabalho dividido pela potência aparente, que é a potência relacionada aí ao o suplemento aí da fonte. Então, se você olhar aqui, o cosseno de θv é P dividido por VI. VI é o S, potência aparente, ok? O fator de potência, ele indica a qualidade a eficiência do seu circuito, certo? O fator de potência, ele varia entre 0 e 1, então ele é uma grandeza limitada aqui, ele varia de 0 e 1, e o ideal é que seja mais próximo de 1. Então, quanto mais próximo de 1, mais eficiente é o circuito. Isso quer dizer que ele está convertendo aí praticamente toda a energia elétrica em trabalho, certo? Então, quando se aproxima de 1. Então, é bastante importante aqui o fator de potência como algo que mede aí a qualidade ou a eficiência do circuito. Bom, voltando aos triângulos de potência, como já definimos aqui todas as grandezas de potência, lembrando que no eixo real nós temos P, no eixo imaginário nós temos Q, a hipotenusa é S e o ângulozinho aqui é θ, que é θv menos θi. Só que vimos que no circuito puramente indutivo, o Q é positivo. No circuito puramente capacitivo, o Q é negativo. Isso também vale quando se tem resistores. Por exemplo, nesse circuito aqui nós temos um indutor em série com um resistor. Ok? É um circuito indutivo. Não é puramente indutivo, mas é indutivo. Então o Q vai ser positivo. Veja que o Q é positivo. Já quando se tem um capacitor em série com resistor, temos um circuito capacitivo e o Q é negativo. Veja que o triângulozinho é para baixo neste caso. Ok?
Então, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um likezinho no vídeo e até a próxima aula.